Bom, galera, essa daqui é a página de monitoramento de doenças em plantas da Fundação ABC. Aqui, no caso, tem a nossa cultivar, tem outras cultivares também, no caso a batata aqui, que é o nosso interesse. E a gente tem essa área monitorada que é de Piraju, da Fazenda São João. Bom, aqui a gente tem um gráfico onde mostra os nossos riscos, ou seja, o status, se é provável ou não que tenha doença e qual que é o risco daquela doença ocorrer naquele dia. A nossa linha de tendência é a requeima. E observe que quando eu seleciono o mouse em cima de um ponto específico, por exemplo, aqui é o dia 5/6, ele fala que meu índice de severidade é zero. Já quando eu coloco no dia 4, no dia anterior, já está um índice com risco alto, ou seja, aqui está muito fácil de ocorrer a infecção. Então, consequentemente, quando passou o risco alto aqui, essa faixa, já vai entrar com pulverizações. No nosso caso, a gente adotou uma somatória de 18 pontos, né, vamos dizer assim, para reiniciar uma pulverização antecipada de fungicida, né? Bom, pensando nisso, o nosso esquema do Excel é trazer uma forma simplificada dessas informações, pegando informações meteorológicas de bases, tem a Agrodetecta, quem tiver o login e a senha pode acessar. Tem também algumas, aqui, tanto é que aqui também é até interessante, quando a gente entra a questão de monitoramento, tem uma aba aqui, onde você pode pegar, por exemplo, previsão do tempo, Brasil, que é o nosso de interesse. Aqui fala os links das principais instituições de meteorologia do país. Então, aonde você tem informações certas, verídicas, você pode estar retirando, solicitando ou fazendo download das informações da sua área e está fazendo o que a gente vai fazer agora no Excel. Bom, vamos aqui para o Excel. Eu montei aqui na planilha Excel. Isso daqui seria o que você iria pegar, por exemplo, eu peguei numa faixa do dia 21 até o dia 27. Eu peguei a escala de temperatura que teve naquele dia, uma temperatura média, né, no caso. As horas onde teve a umidade, horas com umidade relativa a 85%. Então, por exemplo, aqui teve 17 horas a essa respectiva umidade relativa. Aqui eu já calculei um índice de severidade e já tem uma severidade acumulada. Ou seja, nesse dia, até o dia 27/5, ele chegou a 15 pontos. No nosso caso, se chegasse a 18, a gente já iria indicar a pulverização antecipada, né? Mas vamos entender como que a gente chega nessa, como a gente calcula. Aqui naquela tabela que eu mostrei na apresentação do PowerPoint, a gente vai utilizar ela para fazer a nossa equação. Bom, eu posso pegar qualquer lacuna aqui para explicar. Vou pegar essa daqui, ó. Ela abre aqui para mim a nossa equação. Eu vou utilizar uma ferramenta do Excel que se chama raciocínio lógico. A gente vai dar condições. Se for isso, ela vai pegar determinada equação. Se não for, ela vai lendo as condições que eu tenho, que eu estabeleço, e ver qual que se encaixa, e a partir disso ela já dá o resultado. Como que monta? No caso aqui C, né, que é a nosso atalho, né, do teste lógico, eu vou determinar aqui para ela, ó, se vocês verem bem, a minha D2 é a minha coluna temperatura, onde eu posso colocar os valores que eu fiz o download lá da nossa estação, né? E eu também tenho aqui no caso, na coluna E, as minhas umidades relativas. Então, o que eu fiz? Eu abri aqui. Se a nossa temperatura for menor do que 11,6, que é a nossa primeira escala aqui, ele vai começar a fazer essas condições. Então, o que, que eu fiz? Você pode ver que eu abri uma condição de temperatura, entrei com a umidade relativa dentro da equação. Abri uma outra condição de temperatura, uma outra escala, e eu abri as equações que ele pode estar vendo qual que vai servir. E assim sucessivamente. Então, aqui no caso, eu tenho uma, duas, três aberturas
de temperatura. Por que eu tenho três? Porque eu tenho três classes de temperatura. Eu peguei do 11,6, 15 e 26,6. Por exemplo, se minha temperatura for 14, vai estar dentro dessa escala. Então, ele vai pegar essa faixa. Se for, no caso, 16, vai estar dentro dessa escala. Então, ele vai pegar essa faixa, certo? Bom, vamos lá. Então, o que eu falei aqui para ele? Se a minha temperatura for menor do que 11,6, da onde eu tirei 11,6, está aqui, eu vou começar a fazer essas equações, que seria a minha umidade relativa menor do que 16, porque já 16, sendo que tem as outras escalas de horas de umidade. Porque observem que aqui, nessas três primeiras escalas, o meu índice é zero. Então, não há necessidade de eu criar essas condições, sendo que é zero. Então, eu já parto do princípio que, se for 15, vai ser zero, se for 16, 17, 18, vai ser 1, e assim sucessivamente. Então, aqui no caso, a nossa umidade relativa, né, for menor do que 16, ele vai assumir que o valor é zero. Porque se for menor do que 16, será 15, no caso, será zero. E o mesmo acontece, se a minha umidade relativa for menor do que 19, ele vai adotar um índice de severidade 1. Porque se for menor que 19, é 18. Então, nosso índice é 1. E assim sucessivamente, você vai dando as condições. A próxima, se minhas horas de umidade relativa for menor do que 22 horas, ele vai falar que o índice vai ser 2. Por quê? Menor do que 22 é 21. No caso, é o índice 2. Se for maior do que 22, vai ser o índice 3, porque eu fechei essa primeira linha da minha tabela. E assim eu vou dando as condições. Agora eu pulei para de baixo. Ó. Eu já falei, a minha escala de temperatura é que se a temperatura que eu tenho na tabela for menor do que 15 graus, o que eu vou fazer? Eu vou assumir essas condições, ou seja, o meu molhamento, no caso a minha umidade relativa, né? Menor do que 13, vai ser um indicativo zero de severidade, ou seja, não há a ocorrência, não há probabilidade de ocorrer a infecção, e assim sucessivamente. Nesse caso, se a minha umidade que eu tenho na tabela for menor do que 16,1 de horas de molhamento, eu vou estar falando que o índice é 1. Por quê? Menor do que 16 será 15, índice 1. E assim sucessivamente, você vai montando sua tabela e você vai dando condições. Feito isso, ele vai calculando. A hora que você jogou uma informação aqui, você simplesmente arrasta e ele vai calcular para você igual os valores que estão aqui, certo? Bom, outra coisa, aqui você pode estar fazendo o acumulado. Das informações que você tem aqui, você precisa fazer a somatória deles, porque a somatória de 20 pontos vai fazer a primeira recomendação de aplicação de fungicida. Nosso caso aqui chegou até 15, mas se tivesse mais valores, ele vai calculando assim por conta. Logo na sequência, eu criei uma tabela dessa severidade, né? Onde vocês podem ver, ó, do valor acumulado, né? Dessa escala aqui, ó. Eu criei dessa coluna. Então, vocês podem ver o quanto vai acumulando. Aqui no dia 21 eu tinha zero, ou seja, não tinha probabilidade de ocorrer a doença. Aqui eu já tenho o máximo, aqui é mais que possível que vai ocorrer a doença, e ele vai somando. Vai somando, vai somando, e quando chega a 18, eu já recomendo, ele pode cair. Eu posso pegar uma condição de umidade e temperatura onde não favorece a infecção, ou seja, essa escala vai cair. Mas assim que ela vai aumentando e chegar na pontuação 18, a gente faz a primeira recomendação. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. É um sistema de previsão simples, bem simples, né? Basta você ter as informações, os downloads das bases e ter todo esse materialzinho e montar a sua equação. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa pode mandar um e-mail aí contactar. E curta nosso canal, adicionem o sininho da notificação. Cada vídeo que a gente põe, o YouTube vai notificar vocês que tem vídeo novo. E é isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima.